Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos atender a solicitação de uma seguidora de nosso canal, a Tati Flores. Ela nos pediu para poder fazer um vídeo explicando como funciona um tratamento de desobsessão dentro de uma casa espírita. Mas com base na solicitação dessa querida seguidora, nós vamos fazer uma série de vídeos sobre o assunto obsessão e desobsessão, para que esse assunto fique definitivamente muito claro, bem compreendido, para que nós possamos identificar, ajudar a nós mesmos e, se possível, outras pessoas que estejam passando por essas situações. Nós vamos explicar neste primeiro vídeo, de uma maneira muito sucinta, como funciona o trabalho dentro do centro espírita. Mas depois, nos demais vídeos que vamos fazer nesta série, há de ficar muito bem claro como funciona detalhadamente cada etapa. Daí a importância de vocês verem este vídeo hoje e seguirem no canal os demais vídeos da série para que você possa ter um entendimento profundo sobre o assunto. O trabalho de desobsessão numa casa espírita, ele é desenvolvido em duas condições. Existe uma primeira situação em que você cuida da pessoa encarnada. Este espírito encarnado, ele precisa passar por um trabalho de esclarecimento, palestras, com um estudo e aprimoramento da sua reforma íntima. Não há como afastar um espírito obsessor quando esta pessoa ainda não está disposta a desenvolver um profundo trabalho de renovação mental, renovação dos pensamentos, boas leituras, boa música e uma disposição muito importante para renovar os pensamentos. É preciso trabalhar no paciente de desobsessão estas características de melhorar o seu conteúdo mental, porque os espíritos obsessores agem em nossa vida apenas como estimuladores daquilo que de negativo já temos dentro de nós. Daí a importância do trabalho de desobsessão desenvolver diversas condições para que o encarnado possa descobrir a importância de renovar-se espiritualmente. Se o encarnado tem uma propensão a maus pensamentos, maus sentimentos, ira, atitudes egoístas, atitudes invejosas, ciumentas, é preciso que ele entenda que é exatamente neste ponto negativo que agem os inimigos espirituais. É aí que ele age, estimulando este negativo, tornando a pessoa profundamente desequilibrada em função daquele negativo que já existe dentro dela. Na verdade, o espírito obsessor não traz algo que a pessoa já não tenha. Ele apenas usa estes pontos negativos para estimular estas condições, tornando a pessoa ainda pior dentro daquilo que já está no seu conteúdo mental. A outra parte do trabalho de desobsessão, ela se desenvolve trabalhando, lidando com o próprio espírito obsessor. Aí entra uma corrente mediúnica, formada por médiuns experientes, trabalhadores, que envolve médiuns psicofônicos, que envolve trabalhadores esclarecedores, que são aqueles que vão conversar com o espírito obsessor, orientá-lo, e envolve principalmente uma competente equipe espiritual desencarnada, que são verdadeiramente os grandes trabalhadores da desobsessão. Muitas vezes uma reunião mediúnica que dura num centro espírita em torno de 1 hora e meia no máximo, e cujo atendimento a um espírito específico demanda um tempo aí de 10 minutos a 15 minutos de comunicação. Esta reunião foi preparada no plano espiritual durante meses anteriores, até mesmo anos anteriores, pela equipe espiritual, pelos trabalhadores da espiritualidade, que vão desenvolvendo ao longo do tempo um trabalho para poder resolver uma situação que foi combinada antes da reencarnação desta pessoa que hoje nós consideramos, olhamos para ela como o obsediado, como aquela pessoa encarnada que está ali em busca de uma ajuda espiritual.
Observe que muitas vezes um trabalho de desobsessão começou antes da pessoa encarnar. Até mesmo a reencarnação daquela pessoa foi planejada pela espiritualidade para que se chegasse a um ponto em que, em busca de uma ajuda espiritual, houvesse a condição de cessar aqueles ódios, aquelas mágoas terríveis que estavam se perpetuando no plano espiritual, onde ambos desencarnados se engalfinhavam pelas regiões umbralinas, trocando farpas de ódio, mágoa, maus sentimentos, numa tentativa horrível de um destruir o outro. Então, um trabalho de desobsessão precisa ser formado por médiuns muito responsáveis, pessoas que tenham uma visão de que, embora o tempo destinado a elas no trabalho seja muito pequeno, elas são responsáveis por aquele trabalho, porque a parte delas, embora seja muito pequena, ela é imprescindível para o sucesso do trabalho. Se o que se espera do encarnado é que ele transforme o seu conteúdo mental, melhorando os seus pensamentos e, consequentemente, as suas emoções, para o desencarnado o trabalho funciona de maneira diferente. Porque para o encarnado é mais fácil. Este, por estar encarnado, ele não se lembra dos porquês exatos que levaram aquela situação a chegar até aquele ponto, de um querer destruir o outro motivado por ódios terríveis. Mas o desencarnado, ele lembra das situações todas, ele sabe todos os porquês e tem lembranças objetivas das motivações que levaram àquele profundo desequilíbrio. Então, para o encarnado, é mais fácil resolver a situação, porque basta para este mudar conteúdo mental, para que, mudando a sua vibração, iluminando um pouco a sua aura, ele se afaste da esfera da ação do desencarnado. Mas para o desencarnado é muito mais difícil, porque ele precisa perdoar efetivamente. Ele precisa, mesmo lembrando, porque ele não tem como esquecer, ele precisa perdoar. E no trabalho de desobsessão existem os mecanismos que podem ajudá-lo a mudar este conteúdo mental também. Primeiramente, no trabalho de desobsessão tem o conteúdo dos encarnados. E estes encarnados, formando uma corrente mediúnica, forma-se ali também uma chamada corrente magnética. Esta corrente magnética precisa estar num padrão superior. A vibração daquela corrente magnética precisa estar num padrão de elevação, que é a soma dos conteúdos mentais que precisam estar mais elevados no seu conjunto do que as vibrações trazidas pelos espíritos obsessores. Então, em contato com esta corrente magnética, os espíritos obsessores, que têm um baixo teor vibratório, eles recebem, junto com todo um processo determinado pela espiritualidade, eles conseguem receber um indutor energético de melhor padrão. Então, nisto, momentaneamente, por alguns minutos, motivados por esse indutor mental fornecido pela corrente magnética, os espíritos conseguem ter uma elevação de seu conteúdo mental. Um outro fator muito importante está relacionado ao despertar. O sofrimento vivenciado durante muito tempo leva a um fenômeno chamado de cristalização mental ou monopensamento. O monopensamento ou cristalização mental leva os espíritos a não conseguir pensar em outras coisas. É um processo traumático onde os espíritos ficam aprisionados dentro de um pensamento único, não conseguindo ter uma relação com nada que aconteça fora do seu conteúdo mental. E no trabalho de desobsessão, em contato com a corrente magnética, estes espíritos conseguem ser induzidos a sair do monopensamento. E neste instante, eles passam por um choque, onde há como se fosse um despertar. Ele acorda daquele pesadelo motivado pelo monopensamento, e aí as equipes espirituais conseguem ter algum tipo de acesso ao seu conteúdo mental, induzindo a raciocinar.
Porque até então, dominado pelas mais terríveis emoções, ele não consegue raciocinar. Ele só fica induzido e agindo pelos ódios, pelas mágoas que constituíram-se em terríveis traumas mentais que o dominam por completo. Uma vez que seja quebrado este conteúdo mental, no despertar do espírito, as equipes espirituais então conseguem induzi-lo a sair daquele monopensamento, raciocinando, consequentemente, ele a partir daí pode ter uma condição de renovação também de seus pensamentos e de suas emoções. Por isso, no trabalho de desobsessão, você tem que levar em consideração trabalhar o encarnado e trabalhar o desencarnado. Mas como explicamos anteriormente, para que este vídeo não fique demasiadamente longo, esta é uma explicação sucinta, muito rápida de como funciona um trabalho de desobsessão. Mas ao longo desta série de vídeos, nós vamos ter uma explicação bem detalhada de como funciona cada uma dessas etapas. Então permaneça aqui conosco, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você destes novos vídeos que vão compor esta série e os demais vídeos de nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.